Sejam muito bem-vindos ao episódio 9 do podcast A Marca. Esse podcast que traz para vocês marcas pessoais incríveis que estão à frente de grandes negócios aqui do nosso estado, do Pará. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero começar agradecendo a parceria dos nossos patrocinadores, parceiros que acreditam nesse projeto desde o início. Alguns estão com a gente desde o início, outros estão aqui com a gente já há menos tempo. A Métrica Comunicação Visual, que é minha parceira de longas datas, oferece todas as soluções em comunicação visual, desde a fachada do seu negócio até placas internas. Também oferece soluções de brindes corporativos, inclusive, gente, eles têm cada brinde maravilhoso. Então, se você está procurando, entre em contato com a Métrica. Agradecer também a Clínica Virtuosa, que é uma parceira que já estamos juntos há um ano, mais ou menos, e oferece tratamentos, planos de emagrecimento e também cuidados estéticos para você por inteira, desde o rosto ao corpo inteiro. Aquele momento de autocuidado que toda mulher merece ter. É lá que eu faço esse momento e também te convido a conhecer a clínica que você vai amar. Agradecer também a My Closet Belém. Inclusive, o look de hoje é de lá. Estamos fazendo essa parceria e todos os looks aqui do podcast têm sido de lá. Então, é uma marca que traz marcas exclusivas de todo o nosso Brasil para você que gosta de qualidade, gosta de sofisticação e exclusividade. Ela também trabalha com moda fitness, moda praia. Então, é aquela loja que traz solução para mulheres sofisticadas. Está lá no Shopping Bosque Grão-Pará. E a nossa quarta parceira e patrocinadora é Sabrina Santos, fisioterapeuta não, terapeuta ocupacional. E hoje ela está aqui com a gente, vocês vão conhecer mais ela, então dispenso essa apresentação inicial, porque vocês vão entender por que dela ter vindo como parceira aqui para o nosso podcast. Sabrina, muito obrigada por estar aqui comigo, topar ajustar a agenda, estar aqui comigo hoje, topar, contar um pouco mais de quem é Sabrina Santos, que ninguém conhece ainda, ou que poucos conhecem. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui contigo. Muito obrigada eu pelo convite, Keila. Sabrina Santos é terapeuta ocupacional, já atuou em vários segmentos, vários nichos, né, Sabrina? Desde do infantil até os geriatras que chama? Até a gerontologia. E aí, agora ela está muito focada no atendimento infantil, né, Sabrina? Conta um pouco mais da tua trajetória aí. Da tua trajetória não, das tuas formações e de como tu estás hoje atuando no mercado. Hoje o meu nicho é mais infantil, pais, escolas, né? Fiz alguns cursos voltados justamente para isso, tanto na minha cidade como fora da minha cidade. Participei de congressos internacionais, cursos livres também, como seletividade alimentar, integração sensorial, motricidade fina, dentre outros. E hoje esse é o nicho que eu trabalho, que é o infantil. Gente, eu vou só contextualizar para vocês. Eu conheci a Sabrina Santos no Momento de Estrave da Priscila Castro, que em breve estará aqui com vocês também. E eu a conheci na hora do intervalo do almoço. E claro que eu não dispenso nenhum momento para fazer networking, né, Sabrina? E ela também. Então a gente já se conectou, não foi, Sabrina? E quando a Sabrina me trouxe, vou aproveitar para servir um chá aqui para ti, Sabrina. Obrigada. E quando a Sabrina me trouxe um pouco na fala dela, o quanto ela tem uma visão completamente diferenciada no empreender dentro do segmento dela, que é a terapia ocupacional, eu fiquei encantada. E aí eu disse, Sabrina, tu tens que vir para minha mentoria de branding, porque eu sempre falo do poder do ambiente. Então eu quero trazer
as melhores mentes para se conectarem ali naquele ambiente, naquele grupo. E aí foi muito bacana ver, porque eu tenho uma prima que é terapeuta ocupacional e ela também traz muito da visão empreendedora para a área de atuação. E ela trazia muito essa carência de consciência, de visão do empreendedorismo dentro da área de atuação dela, que é a terapia ocupacional. E mais ainda, eu fiquei mais impressionada porque a terapia ocupacional ainda é pouco falada. Pouca gente sabe o que exatamente faz um terapeuta ocupacional. Não é verdade? Então, assim, eu fiquei encantada com a tua visão, realmente, de mercado, de empreendedorismo dentro dessa área. E quanto mais ela falava o que ela fazia, mais eu dizia, nossa, Sabrina, vamos trabalhar esse branding, porque mais pessoas precisam te conhecer, né, Sabrina? E aí eu queria que tu me falasses, olha, isso é um chá especial só para quem tá por aqui, tá, gente? Eu queria que tu me contasses um pouco de onde vem essa visão. Conta um pouco pra gente da tua história. Teus pais são empreendedores, tua família é de empreendedores. Conta um pouquinho. Bom, isso do empreendedorismo vem muito da minha mãe, né? Minha mãe sempre foi vendedora de vários cosméticos, coisas de beleza. E eu desde criança acompanhava isso. Usava as maquiagens que ela vendia, batom. E desde que eu me tornei terapeuta ocupacional, eu pensei, logo que saí da universidade, né? Por que não empreender os meus serviços, né? Na verdade, eu iria procurar trabalho em cada clínica ou poderia também empreender os meus serviços. Dentro da terapia ocupacional, a gente também pode estar vendendo os nossos serviços, a gente pode também estar trabalhando no contexto domiciliar, né? Fazendo serviços, atendimentos para as clínicas, como home care. A gente também pode estar fazendo e oferecendo serviços particulares no domiciliar, que já é um serviço diferente do home care, né? Que o home care é quando uma empresa me paga para ir fazer um atendimento na casa de alguém. Assistir um paciente que está com internação em casa. Paga. O home care é assim. Certo. Uma empresa paga para mim como profissional e eu vou lá. Sim. E se eu quiser empreender o meu serviço, o meu atendimento, eu já faço particular. Eu mesma já vou atrás desses clientes, eu mesma já faço o contato pessoal, eu ligo, ofereço os meus serviços, monto meus folhetos, vejo quais serviços eu posso estar oferecendo e fecho diretamente com o cliente. Esse foi um dos primeiros empreendedorismos na minha área. Mas então vem da tua mãe, né? Também, vem da inspiração da tua mãe. Uhum. E como foi começar a trabalhar? Quando tu começaste? Conta um pouco, tu estavas comentando aqui um pouco dessa história e eu disse, Sabrina, as pessoas precisam conhecer esse lado da história de Sabrina Santos, porque é muito inspirador. Bom, antes de eu ser terapeuta ocupacional, fui vendedora, né, de persianas e trabalhava como vendas pequenas. Depois, em pouco tempo, tive uma promoção, fui vendedora de revenda. Eu vendia persianas para donos de lojas de persianas, que era revenda, uma quantidade muito maior. Uhum. E depois comecei a vender produtos de beleza, de maquiagem também. E também, como eu sempre tive um hobby de cozinhar, e sempre gostei de cozinhar, que é uma coisa que me relaxa, é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu tenho amor em fazer, né? Cozinhar, preparar alimentos. E aí eu comecei também na faculdade, eu vendia torta salgada, eu vendia bolo. Bacana. E desde aí eu sempre tive isso de empreender, de fazer vendas. E quando eu me tornei terapeuta ocupacional, eu comecei a empreender os meus serviços. Comecei a fazer o meu Instagram, comecei a colocar umas postagens com umas fotinhas dos serviços que eu fazia. Fui numa gráfica, fui lá fazer um folheto. Também meu esposo trabalha com essa parte, né, de divulgação de mídia, ele trabalha com essa parte de montagem de arte, de logo. Ele me ajudou na criação. Ele é designer gráfico? Ele me ajudou. Não, ele é analista de sistema, mas ele também trabalha com essa parte. E aí ele me ajudou a construir a minha logo. E a minha logo, ela fala muito sobre mim, que é TO e o S, né? Que é Sabrina Santos e TO de terapia ocupacional. Sim. E um dado
Por que um dado, né? Porque o dado, ele representa um jogo, que a terapia ocupacional trabalha muito com jogos, com estímulo. E foi daí que veio a minha logo e também o empreendedorismo. Agora conta um pouco mais sobre como foi o acesso à faculdade, aos estudos. Tu estavas me contando que tu sempre fostes muito focada em estudar e não foi fácil entrar na faculdade naquela época, né? Qual foi o ano que tu entraste? Eu formei, o ano que eu entrei Sem foi querer falar de idades. Foi 2015. 2015. Ah, e concluí em super jovem. 2018. Nem tem preocupação com idade. Quem tem preocupação sou eu. E aí, conta então, como é que foi esse acesso? Foi essas vendas que tu fazias, era para subsidiar os teus estudos? Essas vendas que eu fazia era justamente para me ajudar nos meus estudos, né? Porque eu fazia universidade particular. E, no caso, essas vendas me ajudavam a pagar mensalidade, porque eu ainda continuava fazendo o Enem, continuava fazendo alguns exames para conseguir um financiamento, para chegar numa meta, né? E diminuir esse valor que era da universidade, que a cada ano aumentava, né? E quanto mais próximo da formação ficaria, mais caro. Então, eu fazia essas vendas para ajudar nesse pagamento. E também trabalhava, né, na empresa ainda de persianas. E aí foi que eu tive uma proposta para trabalhar mais tempo. Só que aí eu tive que fazer uma escolha. Ou eu seria terapeuta ocupacional, ou eu seria uma grande vendedora dentro de uma loja. Então, foi uma tomada de decisão muito importante, né, do que realmente decisão eu queria difícil, ser. Né? Então, eu decidi largar. Com quantos anos isso? Só pra gente ter uma ideia sobre o peso dessa decisão. 27, por aí. Muito tinha nova, acabado né? de fazer 27 anos, 26 para 27. Uhum. E aí eu tive que decidir o que eu queria ser. Uma grande vendedora de persianas para várias empresas ou uma terapeuta ocupacional. Então, eu decidi largar um emprego, pegar o que eu tinha para receber, para ajudar a pagar esses próximos semestres. Né? Tive a ajuda também do meu esposo, né? E eu não desisti do meu sonho de ser terapeuta ocupacional. Eu fui fazendo as minhas vendas, ele foi me ajudando, foi sendo meu braço direito também. E não desisti, até que eu consegui me formar de terapeuta ocupacional, sendo empreendedora sempre. O empreendedorismo sempre esteve em presente, mim. Né? Presente. E aí ela não conta, sabe, os detalhes. Então eu vou puxando aqui para ela ir contando para vocês. E aí tu falaste que nesse período da faculdade, né, o teu marido praticamente dava todo o salário dele para vocês. Conta um pouco mais dessa parceria que eu achei tão linda e tão rara, que precisa ser valorizada. Sim. Inclusive, ele precisa ser exaltado neste episódio. Sim, na verdade, na época, nós dois estávamos construindo ainda a nossa vida, né? E nessa construção também ele já era formado, que ele é analista de sistema, mas no começo, né, ele estava num emprego que era um emprego que a faculdade era um valor alto, né? Então, ele me ajudava nesse pagamento e me dava praticamente quase todo o salário e não me falava naquele momento, eu só fui saber depois, né? Foi, ele não dizia que ele estava dando depois quase de tudo. formada. Então, ele me ajudou a realizar um sonho e logo depois eu ajudei ele a realizar também um sonho dele. Então, que isso foi um ponto muito importante, né? Não falando só das oportunidades, porque às vezes a gente pensa assim. Ele viu um potencial em mim e ele disse que ele fazia de tudo para me ajudar, né? Me apoiar nessa minha caminhada, porque ele via um potencial em mim, ele via que eu era uma grande empreendedora e ele acreditava que eu era capaz. Então, a gente se dividia, né? Eu fazia as vendas, ele me ajudava com alguns pagamentos e a gente foi crescendo junto. Até que eu não desisti, porque qual eram meus planos? Eu vou pegar um emprego aqui, fazer um empreendimento aqui, para me poder conseguir manter os próximos semestres. Só que chegou um tempo bem difícil, tanto para mim quanto para ele, que eu fiquei assim, eu vou ter que trancar. E aí depois eu destranco a faculdade e retomo. Só que ele falou, não vai, é só esse período. Era um período de 2 a 3 meses, assim, pra gente se recuperar. E aí eu me mantive e tudo deu certo. Que bacana, isso é uma parceria muito bacana, né? E aí depois tu também fizeste as tuas renúncias para realizar alguns sonhos deles e assim vocês vêm
E assim a gente vem crescendo. E depois, né, é claro que a gente conseguiu equilibrar, né, com os nossos investimentos juntos, os nossos salários e tudo mais, e a gente conseguiu ajudar um ao outro. E toda essa construção, né, tem um pouquinho dele, né, 50% eu digo assim. Que bacana. Que foi importante também ele ter visto esse potencial em mim e eu valorizei, né? Porque às vezes não adianta a gente ter só oportunidade. Quando a gente não tem oportunidade, a gente cria as oportunidades. Né? A gente vai atrás. Isso que eu achei fantástico, ver isso em ti lá no dia que eu te conheci. A gente percebe que tu é essa pessoa que corre atrás, que cria oportunidades. É muito assim, da minha força de vontade, como eu falei, né? Eu tenho muito isso vindo do meu pai e da minha mãe, que meu pai também foi um grande exemplo para mim, muito guerreiro. Tanto que meu primeiro contato com a terapia ocupacional foi por meio do meu pai. Já ia te perguntar, né? De onde vem esse sonho porque a gente vê terapia ocupacional como poucos conhecem bem. É difícil alguém dizer assim, o meu sonho é ser terapeuta ocupacional. E você teve esse sonho, né? Sim, foi por meio do meu pai, porque o meu pai fazia terapia ocupacional. Quando ele estava se aposentando do trabalho dele, ele começou a ter uma dificuldade emocional, com muita ansiedade do trabalho, uma carga muito grande. Quando ele se aposentou, ele começou a fazer terapia ocupacional e um dia minha mãe me mostrou. Olha essa atividade que o teu pai fez na terapia ocupacional, foi um quadro de pintura muito bonito. E aí eu falei, nossa, que lindo, foi o papai que fez. Eu nem sabia que o papai tinha essas habilidades de pintura, né? De construir um quadro, fazer bem bonito. E aí me chamou a atenção, eu que vou pesquisar, mas o que a terapia ocupacional faz, né? Então fui pesquisar e me identifiquei muito com a terapia ocupacional. E na época eu estava pesquisando quais cursos eu iria fazer para o vestibular, né? Porque eu estava fazendo cursinho. E eu queria muito a área da saúde. Eu me simpatizava muito por psicologia ou nutrição, mas aí quando eu conheci a terapia ocupacional, que eu fui pesquisar a fundo, fui nas universidades para ver a questão da vocação, né, para ver se eu me identificava. Sim. E aí eu me encantei. Foi assim um amor à primeira vista quando eu conheci a terapia ocupacional. Que bacana. E eu fui atrás desse sonho até hoje me tornar uma terapeuta ocupacional. Que bacana. E Sabrina, você falou que o seu marido é o segundo casamento, né? Me diz uma coisa, teve algum momento, antes de conhecer ele, teve algum momento pós-separação do primeiro que tu ficaste assim, será que realmente eu vou encontrar uma pessoa parceira? Porque, poxa, tu foste tão abençoada por uma pessoa. E às vezes eu já passei por isso, então às vezes a gente fica assim, preocupada, ou não, tu nunca pensaste nisso? Eu pensei muito, e isso também a terapia ocupacional ajuda a gente, né? Como equilibrar os nossos diversos papéis, né? Naquele momento, qual era o meu papel? Eu era filha, eu era irmã, né? Eu era solteira, e quando eu conheci ele, eu tava com essa organização do meu profissional, eu tava focada no meu profissional. O relacional tava um pouquinho abalado, né? Tava um pouquinho deixado de lado, mas eu não deixei que essa pequena falha pudesse afetar os meus objetivos, porque se tem uma coisa que sempre foi importante para mim, esteve em primeiro lugar, foi a minha educação. A minha educação, a minha qualificação, a minha autonomia e independência, que é justamente o que a terapia ocupacional trabalha em foco, na nossa autonomia e independência, em ser um ser humano autônomo e independente. Isso para mim sempre foi em primeiro lugar, né? De eu conseguir conquistar as minhas coisas, de eu conseguir ter as minhas metas, as minhas estratégias, né? Do que eu queria a curto, médio e longo prazo. E até então deu certo. Isso sempre teve muito claro em ti? Sempre teve muito claro. Então acabou que tu, vamos colocar assim, tu redirecionaste toda a energia daquela frustração de um casamento que não deu certo para as tuas metas profissionais. Foi focada isso? No Foi trabalho. isso que eu fiz também. Sim. Eu nem sabia, mas olha como as conexões são, né? Mas não deixei de cuidar também da minha saúde mental. Sim. Sempre tive uma atenção a isso. E a terapia no meu curso me ajudou muito a isso também, a ter uma compreensão melhor da vida, a ter uma compreensão melhor do meu emocional, do meu controle emocional e ter me sustentado e me ajudado muito bastante até hoje. É claro que a gente precisa ter nossas manutenções.
ter esse olhar pra gente também como pessoa, porque antes de eu ser terapeuta ocupacional, eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos, eu tenho emoções, eu tenho metas, eu tenho outras coisas que precisam ser organizadas, Sim. né? Mas a terapia ocupacional é o que me organiza, é o que me puxa, como se eu posso dizer, a minha energia, é o meu gás, é o meu trabalho. Bacana. Eu vejo que isso é o maior desafio hoje dos seres humanos, né? Das pessoas adultas que não se veem como adultas, vamos colocar assim, né? E eu já estive nesse lugar. Eu digo que eu demorei a amadurecer, sabe? Eu fui muito a filhinha da mamãe, a filhinha do papai e tudo. Então, quando algo não estava bem, eu permitia que isso fizesse com que todas as outras áreas da minha vida fossem abaladas. E eu acho que é muito da maturidade você entender que tudo bem, aconteceu isso, tá acontecendo essa crise aqui, nesse lugar, nesse papel, mas a vida continua andando. Então a gente não pode parar. Essa semana mesmo eu conversei com uma cliente sobre isso e ela estava me relatando que ela não estava bem, então tudo ficou, tipo, ela meio que se desligou de várias outras coisas, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, porque eu já estive nesse lugar, já fiz isso, né? De deixar um ponto da minha vida, um papel que não estava legal, que não estava bem, afetar. E depois que eu tive o Caio, agora eu estava num evento e a pessoa que estava apresentando o evento estava falando muito sobre isso. Depois que a gente tem um filho, tudo muda na nossa vida. E é impressionante como muitas chaves viram. E depois que eu tive o Caio, realmente eu não consegui mais deixar que uma coisa fizesse as outras desabarem, sabe? Então, quando eu me separei, ele ia fazer 3 anos. Eu separei do pai dele. E aí, eu botei o meu foco todo. Eu tinha acabado praticamente de fazer transição de carreira. Eu fiz a transição de carreira, saí da advocacia quando ele nasceu. Praticamente tinha 1 ano de idade. Então, eu tava vamos dizer assim, no auge da energia, né? Focando toda a minha energia em crescer, em expandir e tudo mais. E aí, desde então, eu não permiti que as coisas se misturassem, sabe? Sempre foi assim pra ti? Ou foi com o curso de terapia que tu tivestes essa maturidade? Porque tu fizestes o curso com 20 e poucos anos. 20 e poucos anos eu ainda era a menina da mamãe. O curso me ajudou também a essa maturidade, a construção dessa maturidade, né? Então eu tava ali como se eu estivesse fazendo um malabarismo, tentando equilibrar todas essas esferas importantes na minha vida, mas tudo deu certo, não foi fácil. Foi bem difícil, mas eu me sinto vitoriosa, eu me sinto assim, eu olho pra Sabrina diante, nossa, é até emocionante de falar. Eu não acredito aonde eu cheguei. Que bacana. Porque é muito importante a gente ser disciplinado, a gente ter um foco e a gente seguir. Porque as distrações vão aparecer nos nossos caminhos. Muitas, né? Muitas outras propostas vão aparecer. E a gente precisa analisar muito bem o que realmente a gente quer. Manter o nosso foco, ser disciplinado. Não é isso aqui que eu quero. E até o fim pensar que é uma batalha que você sempre vai estar buscando vencer. Não pensar que eu já conquistei isso aqui, ok. Não, é conquistar, quanto mais você conquistar mais. Eu digo assim que a carreira profissional é como um relacionamento. Que por mais que você já tenha chegado ao alvo, já tenha chegado ao objetivo, você continua a conquistar todos os dias. Todos os dias a gente tem uma meta a vencer. Todos os dias a gente tem algo para conquistar pra gente. Quando a gente está no mundo empreendedor, a gente tem que sempre estar analisando muito bem as oportunidades e sempre estar pensando em novas metas, renovações, em novas conquistas, estar atualizados nas novidades e buscar sempre o melhor. Senão a gente estagna, né? E aí, ladeira abaixo. Sabrina, aí me diz uma coisa. Por trás dessa mulher forte, determinada, corajosa, focada, existe alguma ou algumas vulnerabilidades de Sabrina Santos?
O que a deixa vulnerável? O que me deixa vulnerável, assim, é a questão de... O que me deixa vulnerável, assim, mas qual o objetivo? Em que Não, sentido, o que basicamente, faz você se fragilizar? Quais são as tuas fragilidades? Quais são as tuas fraquezas? É um pouco difícil falar disso, porque às vezes eu até mascaro, sabe? Porque eu sempre tento parecer que eu sou forte. Sim. Eu Por isso que eu sempre- falei por trás dessa Sabrina forte. Existe a romântica, que eu sou muito romântica. Existe a garotinha que ama brincadeiras, né? Tanto que alguns dos meus hobbies, algumas das coisas que eu gosto de fazer refletem muito em algumas fases da minha vida que eram, Imagina. assim, a minha fuga daquela dificuldade, que eram Pode um deixar escape. fluir a emoção, Sabrina. Não, Não, não que eram, segure a emoção. os cabelos aqui, que era um escape, que era uma diversão. Sim. E que, assim, eu sempre enxerguei a vida de uma forma que se eu tenho um limão, por que não fazer dele uma limonada? Eu sempre penso assim, né? Não falando num termo mais popular. Que apesar, as dificuldades são necessárias, momentos vulneráveis são necessários para a gente descobrir as nossas habilidades e potencialidades. E neles que a gente descobre as nossas reais habilidades, né? Do que a gente é capaz de conseguir, de conquistar. Então, às vezes, eu admiro muito em mim a minha questão de como encarar dificuldades, a minha resiliência, a minha adaptação às situações ao meu redor. Já tive momentos de queda, já. E conseguir levantar, né? Porque a vida, Todos ela é temos. assim, todos nós temos, né? Isso é do ser humano, né? Mas sempre com esse pensamento, eu sou forte. Eu disse até uma vez eu relatei num post meu, que o que me motiva é a Sabrina do passado. Porque eu era tão vulnerável, não tinha tantas coisas que hoje eu tenho. Então, se naquele momento eu consegui chegar até aqui, porque agora com tantas coisas que eu já consegui, eu não posso chegar a outros Mais lugares longe. mais altos, mais longe. Então, a minha maior motivadora é a Sabrina do passado. A Sabrina E Santos. a Sabrina Santos, forte, poderosa e corajosa, é tão forte hoje que ela não consegue falar das vulnerabilidades, né? Das fragilidades. Que eu deixo tão guardadinha lá num baú, nos fundos, que eu tento mascarar elas. Assim. E tu já aprofundou para entender por que mascarar? Por que não trazer essas vulnerabilidades, essas fragilidades? Porque todos nós vivenciamos isso, né? E às vezes a gente aprende que a gente não pode ter esses momentos, que a gente tem que ser forte o tempo todo. E hoje eu fiz umas postagens nos stories. Na verdade, a mensagem do dia de hoje fala sobre isso. E aí eu comentando a mensagem, falei o quanto que as pessoas estão emocionalmente adoecidas, porque é como se não fosse permitido a gente ser frágil, a gente ser vulnerável também. E nessa de não se permitir, a gente não olha pra isso. Não é verdade? Sim. E eu imagino que tu trabalhes isso, né? Sim, eu deixo lá pra minha psicóloga. Sim. Não, eu digo assim, eu imagino que tu trabalhes isso com os teus pacientes, né? Sim, Porque bastante. tudo acontece na infância, né? E é legal porque tu traz a tua bagagem para trabalhar a infância dessas crianças que estão ali contigo. Sim, é por meio da brincadeira que vem as construções adultas, Sim. que vem as memórias, né? Sim. Então, na fase do desenvolvimento, né, e na fase da infância, que vem as memórias eternas, que eu digo. Que marcam, né? Que criam crenças. Limitadoras e reforçadoras, né? Sim. E tu acreditas que esse teu trabalho com crianças te gera essa conexão com a Sabrina criança? Ah, sim. Quando eu tô brincando com os meus pequenos. Tu vais lá pra assim, infância? Que eu tô ali brincando. Eu fui uma criança, assim, que eu brinquei de tudo. Eu não era da época da mídia, das telas, eu era de brincar na rua, de brincar, jogar bola. Eu era molequíssima. Brincava de tudo,
tudo mesmo. E eu trago essa riqueza, né, de brincadeiras para dentro do consultório, né, e trago para as crianças. As brincadeiras antigas? Sim, as brincadeiras antigas. Tomar um banho de chuva, jogar bola, brincar de elástico, bambolê, de adedônia, de diversas brincadeiras antigas que às vezes eu resgato e faço no consultório e dou muitas dicas para os pais. Inclusive, um dos serviços que eu estou desenvolvendo agora é justamente sobre isso. Mentorias para os pais, justamente para como brincar com as crianças, para tirá-las das telas, para ser uma brincadeira mais real, que faça mais um vínculo, que inclua todos os familiares, que tenha mais uma interação, um engajamento melhor entre a família e também com as crianças na escola, com os coleguinhas. Eu trago muito dessas minhas vivências, porque eu também fui uma criança que fazia tudo na escola. Minha mãe me colocava em tudo. Eu participava da feira, eu participava do teatro, eu participava da aula de música, eu participava da dança e da educação física. Todo mundo na escola me conhecia, porque eu fazia todas as atividades. Legal. E eu gostava, se eu pudesse ficar o dia todo lá na escola, eu ficava. Porque eu gostava muito de estar envolvida com a atividade. Então, a atividade é uma essência com que eu trabalho. Por isso que eu me encantei pela terapia ocupacional. Porque toda vez a gente trabalha com o ser humano por meio das atividades, né? Terapia ocupacional é quando o indivíduo está inserido em alguma atividade que ele consiga fazer. Uhum. E é interessante porque tu falaste que tu entraste na terapia ocupacional pelo teu pai. Uhum. E aí, tu me contaste, né, na mentoria lá de branding, que tu passeastes por todas os nichos dentro da terapia ocupacional. Uhum. Mas que as crianças ganharam teu coração, né? Então, trabalhar com essa fase da vida foi que fez o teu coração vibrar mais. Sim. E tu consegues trazer pra gente, assim, o que fez essa... Qual foi um gatilho? O que fez realmente tu entender, não, é aqui que eu quero? Teve algum acontecimento, alguma coisa? Teve. No caso, quando eu formei na faculdade, né? Quando a gente se forma, a gente sai pegando, a gente quer trabalhar, a gente tem aquela sede de vivenciar as experiências práticas, clínicas, né? Então, onde eu trabalhei, eu tinha um público muito amplo, eu atendia de tudo, eu atendia criança, atendia adolescente, adulto, idoso. Comecei com estímulo cognitivo, comecei com idoso, né? Comecei também com estímulo cognitivo, fazia algumas atividades em consultório em grupo. É uma das minhas habilidades também. Eu gosto muito de fazer atividades em grupo também, não só fazia na época com os idosos, mas também no nicho das crianças, com circuito psicomotor. Eu adoro atividades colocar em elas grupo. para interagir, atividades onde elas possam estar fazendo várias atividades relacionadas ao lanche, preparar um alimentozinho, um pão, cortar uma fruta, manusear um talher. Eu gosto muito dessas atividades em conjunto. E então, isso veio muito dessa época, né? Dessa parte aí, que foi aonde eu me encontrei. Sim. E me conta uma coisa, Sabrina. E esses projetos que tu estás desenvolvendo agora com os pais, o que tu atribuis que tem sido a causa, vamos colocar assim, dessa obsessão das crianças pelas telas? Eu acredito que a causa vem muito dos pais, por isso que eu identifiquei que os pais eles precisam também ser trabalhados, eles precisam ser informados, ter uma orientação mais voltada, né, por brincar, com outro olhar, porque às vezes o pai está numa rotina tão ansiosa, tão ocupada de trabalho, que às vezes dá uma tela para ele, é mais prático, ele vai ter mais um tempinho aqui para ele fazer algumas outras coisas, mas ele não tá vendo que ele tá afetando a habilidade do filho, seja visual, seja cognitiva, seja social, principalmente na questão do engajamento, do interagir, né, das crianças. E principalmente das habilidades, porque
Para a criança só tá ali olhando, ela só tá assistindo algo, que também pode trazer uma dificuldade, né, visual para a criança. Mas ela não tá ali pensando num passo a passo de uma brincadeira, ela não está processando algo para que o Até brincar a se comida, torne né? funcional. Exatamente. Eu vejo muitos pais colocam um prato de comida na frente da criança e já coloca o celular se estiver no restaurante Alimentação ou na com casa de distração. alguém. E aí eu ficava assim, desesperada em ver. E a gente percebia que a criança, ela nem sentia a comida dela. Ela nem sabia o que ela estava comendo. Ela não estava Isso é uma coisa que em registrando, olhando o que ela casa. estava comendo. É uma coisa que em casa a gente sempre teve esse controle. Na hora de comer, eu sempre falo assim, na hora de comer, a hora de comer, a hora da refeição é uma hora sagrada. Então a gente não tem televisão, não tem celular, não tem nada, a gente conversa e tal. E tanto que o Caio não tem restrição alimentar. É muito difícil ele ter algo que ele diz, não, não quero. E aí tu me falaste que tu trabalha com uma equipe multidisciplinar, com pessoas Seletividade alimentar. É, Sim, a importância da seletividade alimentar, muito bem colocado isso que você falou, porque hoje as crianças comem com muita distração. E a criança, ela precisa registrar o que ela está comendo, se é uma sentir, uva, né, o a gosto. textura do alimento, que tem tudo a ver com a integração sensorial, se ela consegue diferenciar, né, ela está comendo um franguinho, se ela está comendo uma banana, uma uva. E às vezes as crianças não comem porque não se oportuniza, não tem aquele contato de estar atenta ao que está comendo, estar ali naquele momento de jantar, almoçar com a família. Porque às vezes a família, o pai ou a mãe tá usando o celular, aí não tem aquela interação dos pais. Às vezes a criança não come, por exemplo, uma farofa ou não come uma salada. Aí tá almoçando ali com o pai, filho, me passa salada, filho, me passa uma farofa. Uma hora ele vai cheirar e ele vai comer, até algo que ele não coma, se ele tiver uma dificuldade de seletividade alimentar. Então a importância de estar atento ao que ele está comendo, a importância de estar atento naquele momento e também trabalha o vínculo familiar. É o momento que a família interage, é o momento que a família fala como foi o seu dia, então isso é muito importante. Sim. O Caio, a minha estratégia de quando eu quero que ele coma algo que ele nunca comeu é inserir ele na produção. Eu não sou muito da cozinha, né, como você, mas eu tenho procurado me arriscar, sabe? E aí eu trago isso pra ele, ou eu faço uma brincadeira. Por exemplo, ele não gosta de omelete, mas ele adora ovo. Todo dia ele come ovo. Mas omelete ele diz que não gosta. Aí essa semana eu fiz um omelete, eu disse, filho, prova esse eggs não sei o que, power, não sei o que. Comecei a inventar um nome. Aí ele começou a rir. Aí ele disse, mãe, eu sei que é omelete. Eu falei, não é, filho, isso aqui é um eggs, não sei o que, não sei o que. Aí ele provou, e aí, é gostoso? Ele Aí, tá vendo? Aí depois ele foi comer mais um pedaço e tal. Aí, então fui levando na brincadeira. E aí hoje em dia. O poder do brincar, né? O poder Sim. da brincadeira. Né? É brincando que a gente vai construindo, né? O que a criança consegue ou não. Ou ela se oportunizar. Né? Entrando nesse mundo da brincadeira. Entrando no mundo da brincadeira, a gente fala a linguagem da criança. Né? Perguntando da roupinha da boneca. O que a bonequinha come? A bonequinha come uma banana? A bonequinha come... Vamos preparar um alimento para a bonequinha? Né? Então, a gente trabalha essa ilustração com a criança. Essa ideação. Já que a boneca come, uma hora ela vai também querer experimentar. Entendi. E Sabrina, como é que eu sei quando é o caso de levar a minha criança para uma terapeuta ocupacional? Quando a gente identifica algum tipo de atraso, se esse brincar dela não é funcional, dependendo da idade, né? Se ela está com alguma dificuldade na escola, geralmente os pais trazem muito quando a escola sinaliza. Mas por isso que eu falo e estou empreendendo agora nesse serviço de orientação e qualificação para os pais. Porque os pais também conseguem ter esse olhar de identificar, opa, alguma coisa meu filho está precisando. Pode ter algum possível atraso aí. Vou marcar com a terapeuta ocupacional. Pra gente já ver como é que tá esse brincar, se tá dentro do desenvolvimento, dos marcos do desenvolvimento. E o terapeuta ocupacional é o profissional qualificado para isso. Entendi.
Então, você que vai desenvolvendo essas habilidades. Vamos- Se há algum atraso, é você que vai Por meio da desenvolvendo brincadeira. para meio que igualar aquela fase da criança. Uhum. Porque às vezes acontece de ser falta de estímulo. Sim, justamente o que nós estávamos falando da tela, o excesso de telas, às vezes a criança não é tão estimulada, Entendi. porque ela não está usando, por exemplo, um quebra-cabeça que ajuda na resolutividade de problemas. Ai, o Caio adora. Como visualizar uma imagem, ver qual é a peça que está faltando, a memória, a atenção, o estímulo visual, de como conectar uma imagem à outra nessa construção. E também trabalha, né, o vínculo com o pai. Se o pai ajudar o filho a montar um quebra-cabeça, já casou tudo ali. O engajamento, a interação, a resolutividade de problema em conjunto, ver o que ele consegue ou não, fazer as habilidades e dificuldades ali em fazer aquela atividade juntos. É impressionante o quanto isso marca, né, a memória da criança. Em casa, a gente nunca teve estímulos a esportes. Nem minha mãe, nem meu pai são do esporte. E eu sou muito, gosto. E o pai do Caio também é muito. E é interessante que ele adora tudo de esporte, assim. Se falar qualquer coisa, ele quer fazer, ele quer experimentar e tal. E agora ele tá numa coisa de... Ele é um jogador de futebol, isso aí é inquestionável. Mas agora ele tá no tênis de mesa, no ping-pong e tal. E eu gosto. Meu tio foi campeão paraense. Não sei se ele chegou a ser brasileiro, mas ele se colocou lá no paraense e tal. E aí, o desafio dele é me ganhar no ping-pong. Então, todo sábado a gente vai pra casa dos meus pais. Lá tem uma mesa bacana de ping-pong no condomínio. E aí, toda vez... Então, é um momento que às vezes eu tô cansada. Eu tô sem vontade. Tá um dia chuvoso, preguiça. Mas eu tenho que descer. Ele já conta com esse momento. E aí eu fico pensando, aí eu faço esse esforço porque eu penso justamente, não, isso vai ficar na memória dele. Quanto é significativo essa brincadeira pra ele, né? E desafiador, o Caio Exato. adora desafio. Toda criança gosta de desafio? Algumas sim, outras não. Algumas têm a dificuldade com a frustração. Tem muitos pacientes no consultório que Mas tem. não é fase? Porque o Caio teve essa fase da frustração. Tem as fases, mas se essa fase se tornar muito Persistente, prolongada, persistente, aí a gente já tem que atentar que ele precisa de Vai ajuda. até que fase? Olha, depende, assim. Tem crianças que pode se estender uma fase mais próxima da pré-adolescência, ou pode ser que ela supere na própria infância, né? Tem de personalidade também, Depende. né? Depende do estímulo que a criança tem também. Aí em eu acho casa. que nesse momento, o esporte, ele ajuda, né? Sim, a aprender, a essas ganhar, perder. habilidades. Porque o Caio, meu Deus do céu, ele chorava se ele perdesse. Aí a gente foi trabalhando e tal. A No lidar com as futebol, perdas, as no frustrações. futebol, ele participa das copinhas. Aí a primeira copinha que ele participou, ele já ganhou medalha de ouro, ganhou troféu, mas na segunda ele nem passou das eliminatórias. Mas isso é bom porque estimula ele a se desafiar Sim. suas habilidades. Mas né? eu percebi que ele lidou bem com a perda ali naquele momento, sabe? Porque ele saiu do campo quase chorando de frustração. Mas depois ele ficou tranquilo e tal. Já foi se adaptando àquele sentimento, que as perdas também são importantes para nos próximos jogos ele já saber o que melhorar. Sim. quais Eu as trabalho isso, eu habilidades. vou falando isso. O pai também. Excelente. Bacana. Sabrina, então, quero te agradecer por esse bate-papo tão leve, tão gostoso e dizer para você contar mais da sua história para o seu público. As pessoas precisam realmente te conhecer mais. Tens uma história linda de muita superação, de muita batalha, de muita persistência, coragem. E te desejo mais e mais sucesso, que eu esteja perto para poder aplaudir. Eu adoro estar perto de pessoas como você, porque realmente você é o tipo de pessoa que inspira, que faz com que a gente olhe para os nossos desafios,
para nossa vida e digo, nossa, isso é tão pequeno, olha o que a Sabrina já passou e eu tô aqui reclamando da vida por isso. Então, quero te agradecer pelo teu tempo, estar aqui com a gente, agradecer pela parceria em apoiar esse projeto que é o podcast, em trazer marcas que realmente as pessoas precisam conhecer, porque são inspiradoras, nos dão aula com a sua história. Muito obrigada, viu? Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de contar um pouquinho da minha história. E realmente, você também me encorajou a contar, porque geralmente quando eu me coloco nas minhas redes sociais, eu coloco muito voltado ao meu trabalho. Muito técnico. É muito técnico, muito robotizada. Então, isso veio para me agregar valor e para enriquecer a minha área profissional, para me oportunizar, me desafiar mais em contar a minha história, em gerar conexão, para que as pessoas possam também conhecer o outro lado da Sabrina Santos, que é o lado humano, como você falou. Com certeza. E é esse que mais conecta. E agradeço pela oportunidade também. Para mim foi muito gratificante estar aqui e falar um pouquinho da minha história. Vamos trazer Sabrina em outros momentos, aguardem, sigam a Sabrina nas redes sociais, desde do episódio anterior, a gente já tem colocado aqui as redes dela, acompanhem o crescimento e eu vou dizer uma coisa para vocês, que é uma coisa que as minhas clientes falam muito de mim, quando eu lanço alguma coisa, as minhas clientes dizem assim, Keila, eu quero logo fazer, porque depois eu sei que vai ficar caro. Então, gente, aproveitem a Sabrina, porque logo vai ficar bem mais caro. Então, depois vocês não vão dizer que eu não avisei. Né, Sabrina? É verdade. Que o investimento tá bem pesado, tá bem alto. Se ela investe nela, vocês vão ter que investir mais ainda nela, né, Sabrina? Sim. Obrigada, viu, Obrigada Sabrina? a você. Gente, então, obrigada. Esse foi o episódio 9. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhuma marca pessoal que vem por aí pela frente. E obrigada por tudo. Aproveitem também para compartilhar e divulgar aqui esse nosso podcast.